Uma notícia realmente urgente sobre o Oriente Médio. A agência turca Anadolu acaba de informar que os Estados Unidos da América e o Irã concordaram em prorrogar o atual cessar-fogo de 60 dias, que foi estabelecido em junho, embora tenha sido interrompido por uma nova fase da guerra em julho. Mas logo em seguida, a Reuters, citando sua fonte já no próprio Irã, desmente essa informação. E não desmente apenas dizendo que não há negociações, mas questiona toda a lógica da questão, dizendo que o regime iraniano não tem cessar-fogo, e uma data oficial para o início desse cessar-fogo também supostamente não foi estabelecida. Então, logicamente, não há nada para ser prorrogado. Por isso, agora vemos uma situação em que duas agências de notícias estão contando duas histórias diferentes ao mesmo tempo. Uma, ou seja, a turca Anadolu, escreve que há um cessar-fogo e que os Estados Unidos e o Irã até acabaram de concordar em prorrogá-lo. E a segunda, ou seja, a Reuters, escreve que esse cessar-fogo não pode nem existir, porque supostamente ele não foi estabelecido. E o Irã nunca o respeitou. Por isso vamos agora analisar de forma muito breve e tranquila o que está acontecendo e de onde veio essa mensagem sobre o cessar-fogo, porque isso pode confundir um pouco. Por isso, decidi gravar urgentemente um episódio separado sobre esse assunto para esclarecer o que está acontecendo. Meu nome é Alexei Peti. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário seu. Então, de acordo com a agência turca Anadolu, fontes no governo do Paquistão que atua como principal mediador nas negociações informaram: os Estados Unidos da América e o Irã concordaram em prorrogar o prazo do cessar-fogo de 60 dias, estabelecido no chamado Memorando de Islamabad. O prazo do atual acordo expira em 17 de agosto, ou seja, literalmente em 5 dias. Uma fonte próxima ao processo de mediação afirmou, e cito literalmente: ambas as partes informaram aos mediadores sobre seu acordo em prorrogar o prazo do acordo, mas ao mesmo tempo houve uma negação direta dessa informação. Mas na verdade de fontes um pouco diferentes e de outro lado. A Reuters, citando uma fonte iraniana de alto escalão, informa: não há discussões sobre a prorrogação do cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos. Do ponto de vista do Irã, não existe cessar-fogo, portanto, não há nada para prorrogar. Ou seja, o lado iraniano não está apenas negando a notícia específica sobre a prorrogação da trégua, ela nega em geral que exista uma trégua no sentido jurídico, como um documento formalizado com datas específicas. E aqui há uma referência de que no Irã, supostamente dizem: olha, sim, assinamos algum tipo de memorando, mas depois ele foi violado milhões de vezes, então não existe nenhuma trégua, consequentemente. O que vocês pretendem prorrogar, afinal? E agora vou apresentar o contexto, sem o qual essa inconsistência fica totalmente incompreensível. O próprio Memorando de Islamabad, ou Memorando de Entendimento, isso não é uma abstração. É um documento realmente assinado, sobre o qual todo mundo já esqueceu há muito tempo. Lembro que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, assinaram esse memorando em 17 de junho deste ano. Bem, e no dia seguinte, 18 de junho, o primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, assinou como mediador. Dizem que para o Paquistão isso realmente se tornou um verdadeiro triunfo diplomático, porque pela primeira vez em muito tempo o Paquistão atuou como mediador na resolução de uma crise internacional de tal escala e ainda conseguiu que um cessar-fogo fosse realmente assinado. O que exatamente estava naquele memorando? Lembro que o documento incluía 14 pontos que Donald Trump inicialmente rejeitou, mas depois reconheceu. Isso inclui a cessação das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano, o fim do bloqueio naval, o cancelamento das sanções americanas contra o Irã, a liberação e desminagem do Estreito de Hormuz, a renúncia de Teherã às armas nucleares e a disposição para negociações sobre uma resolução final. E o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Garibabadi, também esclareceu na época que a trégua de 60 dias inclui a discussão do programa nuclear, o levantamento do bloqueio marítimo a partir de 15 de junho e a cessação das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano. E o próprio fato de que o documento foi chamado de memorando na época e não de um acordo plenamente vinculante, já naquela época, em junho, mostrava que as partes não conseguiram chegar a um acordo sobre algo mais sério e concreto. Mais uma vez, memorando de intenções,
O próprio nome já diz tudo, ou seja, que talvez a gente faça alguma coisa no futuro. Naquela ocasião, Trump também agradeceu separadamente à China e à Rússia, mas na verdade não ficou claro até ao fim pelo que exatamente. Embora, segundo ele, agradeceu à Rússia e à China por não terem se envolvido na guerra. Mas, como vocês sabem, a guerra continuou durante todas essas semanas após 18 de junho. Portanto, formalmente esse memorando não funcionou de forma alguma. Consequentemente, o cessar-fogo nele também não funcionou. No entanto, se contarmos a partir da data da assinatura, ou seja, 17 de junho, os 60 dias de sua vigência expiram. Realmente, 17 de agosto, ou seja, exatamente a data mencionada pela agência Anadolu, matematicamente faz sentido. Mas aqui está o problema. O que aconteceu nas últimas semanas, e nós analisamos isso nos episódios anteriores deste canal do YouTube, não se parece em nada com o cumprimento de um cessar-fogo. Bem, por exemplo, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Zalgadr, recentemente apresentou 6 exigências rígidas para desbloquear o Estreito de Hormuz, incluindo o pagamento de reparações, a suspensão da guerra e assim por diante. Os Estados Unidos, por sua vez, retomaram os ataques contra instalações da Guarda Revolucionária Islâmica. Ou seja, de facto as hostilidades ora cessavam, ora eram retomadas, e isso acontecia já depois da assinatura formal desse cessar-fogo em junho. Por isso, o documento existia esse tempo todo, mas na prática ele não era cumprido. Daí, ao que tudo indica, surge toda essa confusão atual. O Paquistão, como mediador, ao que tudo indica, está interessado em mostrar que o seu memorando, como eles o chamaram, o Memorando de Islamabad, continua em vigor, se as partes estiverem dispostas a renová-lo. Esse é exatamente o triunfo diplomático de que os próprios diplomatas paquistaneses falaram em julho. Já para o Irã, pelo contrário, é mais vantajoso dizer que na verdade não existe nenhum cessar-fogo formal com datas definidas. Isso significa que Teherã não está formalmente vinculado a nada e pode agir conforme a situação. Inclusive, pode continuar apresentando novas exigências, como fez a Dalgada literalmente nesta semana. É exatamente isso que o Irã está fazendo. Ele diz: ouçam, todo mundo já esqueceu daquele acordo. Pronto, não existe mais nenhum memorando. Por isso estamos apresentando novas exigências. Já o Paquistão diz: ouçam, vamos nos acalmar, voltar a esse assunto. Afinal de contas, nós assinamos um memorando. Então, se juntarmos tudo isso, temos diante de nós não tanto uma ruptura real nas informações, mas diferentes versões dos dados, do mesmo documento. Simplesmente versões que são vantajosas para cada lado de maneiras diferentes. O Paquistão, como mediador, enfatiza a existência de uma estrutura clara, com datas e prazos de prorrogação, porque esse é o seu próprio sucesso diplomático. Daí surge a notícia de que os Estados Unidos e o Irã concordaram em estender o cessar-fogo, mas o Irã nega a própria estrutura com prazos fixos, porque assim ele fica com as mãos livres. E não é preciso explicar porque as hostilidades continuaram mesmo após a assinatura do cessar-fogo. Ou seja, antes eles procuravam uma razão, diziam: bem, os americanos nos atacaram, por isso revidamos, e assim por diante. Agora eles nem se preocupam mais com isso, e dizem: pronto, esquecemos aquele memorando, simplesmente atacamos e pronto. Até o momento desta notícia, ainda não houve uma reação oficial de Washington. Então, vamos esperar para ver para qual das duas versões a Casa Branca vai se inclinar. E lá, desculpe, a situação voltou a se agravar. Donald Trump declarou que se o Irã fizer qualquer coisa, ele será, sabe o quê? Destruído. Nunca tinha ouvido isso do Trump antes. Finalmente ele disse isso. Isso é sarcasmo. E ele ainda acrescentou que é a última pessoa que confia no Irã, já que, segundo ele, Teherã sempre mentiu para ele. E a seguir, cito uma declaração de Trump. Eu não confio no Irã. Por que você diria que eu confio no Irã? Eu sou a última pessoa que confia no Irã. Eles sempre mentiram para mim. Agora nós controlamos totalmente o Estreito de Hormuz. Não são eles que controlam. Nós controlamos totalmente. O Estreito de Hormuz é nosso. E em algum momento, talvez, eles façam alguma coisa. E então eles simplesmente serão destruídos. Mas agora estamos em uma posição muito vantajosa. Temos um país que foi o principal encrenqueiro no Oriente Médio por 50 anos. Na verdade, se pensar bem, já faz 51 anos, certo? Durante 4 anos, dissemos 47. E agora, eles não são mais o principal encrenqueiro no Oriente Médio. Sabe, eu tenho a sensação de que Trump aprendeu as formulações com Vladimir Putin. Veja, ele diz: o Estreito de Hormuz é nosso. Uma analogia com a Crimeia é nossa. E a declaração de que fui enganado, me mentiram, por isso não acredito neles. Enfim, resumindo essa notícia curta, ainda não há nenhum cessar-fogo. De facto.
E todo esse jogo de palavras, se vão ou não prorrogar o cessar-fogo, é só uma agitação diplomática comum, na esperança de conseguir de alguma forma ressuscitar aquele mesmo memorando, que foi assinado em 17 de junho. Por isso, vou deixar isso em aberto. Inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo e não se esqueça de comentar. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais.